Já estava seco já. Estava indo quase lá fora beber água. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer o quê? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler todos juntos o versículo 18? 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ah, está diferente ali. Em tudo dai graças. A vontade de Deus é um tema que muitos de nós, cristãos, esse negócio não vai sim. Muitos de nós cristãos buscamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já se perguntou isso? Você já se fez essa pergunta? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A cada dia precisamos perguntar isso, a cada dia precisamos falar isso com o Senhor. Senhor Jesus, qual é a sua vontade na minha vida? O que quer que eu faça para te seguir? Eu preciso fazer, eu preciso seguir. Paulo nos dá uma resposta profunda. A vontade de Deus é que tenhamos um coração grato, independente das circunstâncias. Independente do que aconteça, seja grato. Independente se o dia foi ruim, seja grato. Se o dia foi bom, se o dia foi mal, seja grato. Sejamos gratos em todo tempo. E isso é uma ordem, não é um conselho. É um estilo de vida, não é um hábito. É um ato de fé, não é só um sentimento. Ser grato a Deus. Podemos aprender como ter uma vida em gratidão genuína, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às dificuldades, ser grato ao Senhor Jesus. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se eu falar com cada um de vocês, se você tem um motivo para agradecer ao Senhor, a gente vai fazer igual quando volta do encontro com Deus. Cada um falando aqui, senta aqui todo mundo, e cada um vai ter sua parte, porque quantas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas? Quantos motivos temos para agradecer? Será que somos gratos em tempos difíceis também? Será que conseguimos ser gratos quando tudo parece que está desmoronando? É difícil, mas eu tenho aprendido com isso. Eu tenho aprendido a ser grato em todo tempo, porque em todo tempo a nossa vida, ela não é uma linha sempre reta. Ela tem momentos de perda, momentos de dificuldade, momentos de solidão, momentos no qual você quer falar assim, eu não quero mais nada, eu quero ir embora. Quantas mulheres falam assim, eu quero sumir? Eu lembro muito pela minha mãe, né? Minha mãe às vezes falava isso, eu quero sumir. Minha mãe sempre falou assim, qualquer dia eu vou sumir, ninguém vai saber onde eu vou estar. Toda mãe já falou isso um dia, né? É isso, daí. Qualquer dia eu vou sumir, ninguém vai saber onde eu vou estar. Graças a Deus, minha mãe nunca sumiu. Deus sempre deu refrigério. Deus sempre deu forças ali para ela. Mas a nossa vida, ela tem momentos de dificuldade, momentos de solidão, momentos de aflição, mas também tem momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos que você fala assim, meu Deus, muito obrigado, eu não merecia, mas o Senhor fez por mim. Temos esse momento. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Você agradece ao Senhor todos os dias, ao levantar, por dar o fôlego de vida, por você poder levantar e trabalhar, fazer suas atividades, fazer suas coisas, ser grato ao Senhor. Dia desse eu estava lá em casa e acordei pela manhã, e lá em casa, eu não crio passarinho, mas o que tem de passarinho ao redor, passarinho, até tucano eu já vi lá em casa. Até tiramos foto, não foi? Né? Então, acorda os passarinhos lá cantando. Aí eu estava vendo, tem um pé de acerola lá. Aí a acerola, dá acerola em todo tempo, aquele negócio lá. E a gente vai abençoar alguns irmãos aí, que alguns irmãos recebem mais acerola aí. Tem uns que não recebem e fica chateado, mas vai chegar. Mas aí eu fiquei olhando, observando e vendo como Deus faz, né? E lá em Mateus 6,
como ele vai dizer, olha, as aves dos céus não semeiam, não colhem, contudo, Deus dá o sustento todo dia. Eu fiquei pensando, caramba, os passarinhos, eles não guardam a comida, eles não guardam o sustento todo dia, ó, não, vou deixar aqui, igual a gente faz, ó, vou deixar na geladeira, que isso aqui é para amanhã, isso aqui é para depois, vou fazer a compra do mês. Não, os passarinhos, a cada dia o Senhor abençoa, a cada dia o Senhor dá a ele, a cada dia o Senhor guarda, a cada dia o Senhor abençoa. Que dirá a você, que dirá a mim, que dirá a nós, como o Senhor é bom em nossas vidas. Como Ele é bom em nossas vidas, porque Ele nos guarda, porque é o que Ele fala. Se Ele olha as aves dos céus, se Ele olha os passarinhos e guarda, que dirá a nós? Que dirá a cada um de nós? Como Ele tem guardado? Então, vai pensando aí, se você tem motivos para agradecer. Eu estava olhando aquilo e eu falei, Jesus, Tu é maravilhoso, porque as coisas, tudo está no Seu controle. Nada foge do controle de Deus. Gratidão, em tudo dai graças. A ordem da gratidão. Separei aqui alguns 18 pontos aqui para a gente falar bem rápido, bem tranquilo. A ordem, estou aprendendo com o meu pastor, tá vendo? O Jonathan, ele está, assim, meu voto é seu já, cara, fica tranquilo. Ele está um vereador aqui, legal. Então ele já veio aqui, né? Não, mestre Alex, já veio aqui, já falou com o pastor e tal. Então, aí está aprendendo, eu também estou aprendendo com o pastor. Em tudo dai graças. A Bíblia não diz em algumas coisas, ou quando algumas coisas vai tudo bem, mas a Bíblia fala em tudo. Você pode repetir comigo? Em tudo. Dai graças. Em todas as coisas. A Bíblia não fala só quando as coisas vai bem, só quando alguma coisa está indo legal. Aí é muito fácil agradecer. É muito fácil, está tudo muito bem. Ah, Senhor, muito obrigado. Mas quando as coisas começam a não ir tão bem, começam a acontecer algumas coisas. Essa semana passada, começou a acontecer algumas coisas lá na empresa, e eu já estava com a cabeça quente. Eu falei, meu Deus, Senhor, abençoa, Senhor, dá direção. E comecei a fazer a oração que eu fiz no início. Senhor, me dá uma direção. Me dá uma direção onde eu ia, o que fazer, porque eu precisava de algumas peças lá e não estava encontrando. E eu falei, Senhor, me dá a direção. E comecei a orar. E eu fui no celular e busquei alguns contatos e mandei mensagem para uns 5 contatos. Só um me respondeu. Aí eu falei, caramba, só um me respondeu, e foi um que eu menos acreditava que ia resolver. Eu falei, esse que respondeu? Já reclamei, já dei mole. No meu pensamento eu falei, esse aqui? Aí tá bom. Aí eu abri o contato, comecei a conversar com a pessoa. A solução foi aonde? Nem olhei os outros. Foi ele. A solução de todas as coisas que eu precisava estava nele. Então, foi direcionamento. Então, eu aprendo com vocês, a cada dia, a mensagem primeira, ela vem já para mim, que precisamos dar graça em todo o tempo. Precisamos dar graça mesmo quando as coisas estão difíceis. Mas precisamos ter um direcionamento, buscar em oração, ter fé que as coisas vão melhorar, ter fé que as coisas vão acontecer. Está difícil? Senhor, me ajuda. Senhor, me mostra. Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo. Me direciona. Gratidão é uma ordem de gratidão. Isso confronta a nossa tendência natural de agradecer somente quando recebemos ou quando queremos. Por que é que Deus nos ordena isso? Porque a gratidão nos protege da murmuração. A murmuração foi aquilo que Israel mais fez e o que mais impediu Israel de viver as promessas do Senhor. Foi murmurar, foi reclamar, foi ficar assim, mas Senhor, lá tínhamos comida, lá tínhamos águas, mas agora, mas isso, mas reclamação, murmuração. Em tudo dai graças, agradece. Está difícil, agradece. Sabe por quê? Olha o que eu falei, a nossa vida tem momentos que é difícil, tem momentos que está aqui, ó, as coisas parecem que... Só que nós temos uma coisa muito importante na nossa vida. Você tem algo muito importante na sua vida, que queima no seu coração, que é a sua fé em Cristo Jesus. Você é servo, você é fiel, aquele que é fiel para cumprir as promessas na sua vida. As promessas que fez,
ainda que venha o dia mau, ainda que venha as dificuldades, ainda que venha as calamidades, mas temos um Deus vivo, que em meio a todas as coisas, contudo, Deus é fiel e poderoso para mudar todo e qualquer quadro na nossa vida. Ainda que pensamos assim, meu Deus, não tem jeito, não vai dar jeito, mas se você crê em Cristo Jesus, se você é fiel a Cristo Jesus, Ele pode mudar o quadro de qualquer coisa. Agradecer é olhar para Deus. A gratidão desloca o nosso foco das circunstâncias para o caráter de Deus. Quando você está nos momentos difíceis, quando você está em circunstâncias, quando você está em provações, está em dificuldade, quando você começa a agradecer, teu foco é tirado das dificuldades e teu foco começa a ser em Cristo Jesus. Teu foco começa a ser naquele que pode resolver os seus problemas, naquele que pode mudar a situação, naquele que pode mudar tudo e qualquer coisa na nossa vida. Se ficarmos murmurando, se nosso foco for na murmuração, poxa, mas isso aqui poderia ser melhor, mas isso aqui poderia ser feito desse jeito, isso aqui poderia ser feito assim, poxa, mas essa igreja, poxa, podia ter outra cor, o ar-condicionado não está assim. É murmuração, gente. Vamos agradecer, glória a Deus que temos um templo, temos o ar-condicionado gelando, temos aqui uma cadeirinha boa para sentar, você tem sua casa, você tem sua família, agradece por tudo que tem. E se não tem, você tem vida, você tem saúde, você tem forças para conquistar. Você tem um Deus poderoso na sua vida que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Qual é o resultado de olhar para Deus e não para as circunstâncias? Temos um exemplo de Paulo e Silas na prisão. Foram presos, chicoteados, estava ali todo dentro da prisão, onde talvez qualquer um ia pensar, poxa, eu estava fazendo a obra, estava pregando o evangelho, agora sim, Senhor, que tu me deixa aqui preso. Estava ali a murmuração. Não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que eles fizeram. Mas que coisa difícil é, né? A gente fala sobre essa passagem, mas eles estavam presos, chicoteados, estava ali ruim, mas ainda assim eles estavam na prisão, mas estavam louvando, estavam adorando, estavam glorificando ao Senhor. E o que é que Deus faz? Deus muda as circunstâncias. Ainda que parecia para qualquer um outro, ia falar assim, dois loucos, dois doidos, dentro da igreja. Deixa de chamar de doido, deixa de chamar de maluco, mas viva as promessas de Deus na sua vida. Viva o Deus poderoso que pode fazer coisas loucas, coisas que as pessoas vão falar assim, não é possível. O meu Deus é o Deus que faz milagres. Eles não estavam agradecendo pela prisão. Eles não estavam agradecendo porque foram presos. Ah, Senhor, muito obrigado, eu fui preso aqui. Não, eles estavam agradecendo na prisão, dentro da prisão, dentro do local difícil, dentro das coisas difíceis, dentro das circunstâncias, dentro da dificuldade, eles conseguiram olhar para Cristo, que era o Salvador deles, que era aquele que poderia mudar. Segundo ponto, o alcance da gratidão. E qual é esse alcance? Em 1 Tessalonicenses 5, vai dizer, em tudo. O em tudo, ele vem dizer, na alegria, nas provações, na espera, nas pequenas coisas. Na alegria, é fácil agradecer na bênção quando o milagre chega, quando a porta abre. Mas não podemos normalizar a bênção. Cada uma é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nas provações, a gratidão. Romanos 5,3 vai falar que a tribulação, nas provações, ela produz paciência, experiência e esperança. Paciência, experiência e esperança. Coisas difíceis, né? Paciência, né? O pastor estava aqui para abrir aqui o presente. Caramba, que demora, vai, estou ansioso. Paciência. A paciência, ela produz experiência e também produz esperança em Cristo. A gratidão nos faz enxergar o processo, nos faz enxergar o milagre. Ser grato ao Senhor nos faz ver o milagre que vai acontecer, o milagre que está por vir na sua vida, na minha vida.
Se você parar para pensar no ano todinho, nesse ano todinho que passou, quantas coisas aconteceram na nossa vida? Quantas coisas aconteceram na sua vida para você parar, para você desistir do Evangelho, para você não continuar, para você não prosseguir, mas quantas coisas aconteceram na sua vida para você continuar e não largar esse Deus poderoso? É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Quantas coisas, e nós continuamos lutando, na espera. Nem sempre Deus responde na hora que queremos, aí por isso muitos abandonam. O Senhor não me respondeu, mas eu já orei tanto tempo, eu já pedi tanto tempo, já falei para vocês aqui, que eu fiquei esperando 14 anos, orando, Senhor, é agora, Senhor, pastor, lembra da trajetória, Senhor, é agora, Senhor, Senhor, mas eu não desisti, porque a espera não pode matar a esperança que temos em Cristo Jesus, a espera não pode matar a esperança da minha fé, a espera não pode matar aquilo que eu creio em Cristo Jesus, e se Ele não me desse, Ele continua sendo Deus, e se Ele não fizesse, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus em todo tempo, Ele é Deus poderoso, se Ele fizer ou se Ele não fizer, como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus em todo tempo. Nas pequenas coisas, você é grato nas pequenas coisas? A gratidão, ela transforma o comum no extraordinário. A gratidão, ela transforma algo comum em coisa incrível. Porque talvez aquilo que para mim é comum, para você é algo que você está esperando há tanto tempo, para você é algo que você está esperando com tanta ansiedade, querendo tanto, e aquilo talvez para mim, foi comum, mas aquilo para você é algo tão grande, aquilo para você é algo tão poderoso que Deus concedeu na sua vida, que Deus fez na sua vida. Vou dar um exemplo aqui, rápido, e uma forma de agradecer também. Essa semana eu estava, durante um tempo, eu estava orando muito, pedindo a Deus uma máquina, lá para a empresa, e é uma máquina cara, e dessa vez não te chamei não, Jonathan, resolvi de outra forma, e orando, pedindo ao Senhor, talvez o meu testemunho, é esse exemplo, exatamente esse exemplo, que eu estava orando, pedindo muito, essa máquina para mim ia servir demais, para mim, ela ia me economizar muito tempo, vai me economizar muito tempo, e estava orando, só que eu passei a pensar em outras coisas, fazer outras coisas e deixar, no momento certo Deus ia agir, e eu penso sempre que Deus age da forma tranquila, Deus não trabalha daquela forma assim, não, eu vou vender tudo, vou fazer tudo, tem que fazer, não, quando nós confiamos e esperamos no Senhor, Deus ele faz da forma dele e aquilo flui, há uma fluidez, então de forma muito rápida, eu peguei, estava sentado em casa, comecei a pesquisar, achei a máquina que eu queria, e era difícil achar, só achava lá para São Paulo, para outros lugares, não achava no Rio, e rapidamente achei a máquina, aí mostrei a Jaque, falei com ela, falei com um amigo meu, no mesmo dia fiz contato com o cara, no dia seguinte, fui lá, estava lá na Penha, estava ali pelos arredores, liguei para ele, estou aqui, vem ver, fui lá, vi, era a máquina que eu precisava, exatamente a máquina que eu precisava, liguei para o cara, liguei para outro cara que tinha que levar a máquina lá para a empresa, uma máquina que era mais de 1.500 toneladas, é bem pesado, então tinha que ir num caminhão Munk, ou seja, isso tudo na minha mente, era assim, a gente que trabalha com isso, né, pensa assim no transtorno que eu ia precisar de fazer isso, eu pensava, poxa, eu vou precisar arrumar um caminhão, se for em São Paulo, eu vou ter que ir em São Paulo, vou ter que pagar um frete, então na minha mente eu estava assim, deixando, depois eu vejo, Deus faz assim, pum, foi de um dia para o outro, aquilo que eu pensava assim, isso vai demorar uma semana, isso vai demorar muito para acontecer, Deus fez assim, pum, de um dia para o outro, ou quase no mesmo dia, de um dia para o outro,
eu estava lá na Penha, vi a máquina, liguei para o rapaz do caminhão, o caminhão no dia mesmo já estava lá, não, vou lá agora, foi lá agora, pegou a máquina, levou na empresa, deixou na empresa, empurramos a máquina para dentro da empresa, a máquina está lá, glória a Deus, aleluia, consegui a máquina. Aquilo que para a gente parece coisa tão mirabolante, a gente faz uma conjectura tão grande, não, mas para essa bênção acontecer, olha, meu Deus, Deus faz da forma dele, Deus age do jeito dele, Deus faz algo incrível da forma dele, e talvez aquilo que é comum para qualquer um, coisa normal, para a gente é algo tão grande, para a gente é algo tão bom, para a gente é algo que nós vemos Deus nas pequenas coisas, Deus nas pequenas coisas. Se você tem saúde, é a graça de Deus sobre a sua vida. Você acordou hoje, é a graça de Deus sobre a sua vida. Você pode adorar o Senhor, é a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus, quem agradece no pouco, Deus coloca no muito. Agradece nas pequenas coisas, seja grato nas pequenas coisas. Consegui um óculos, consegui um relógio, consegui algo, Deus me abençoou, seja grato. E outra coisa, assim que a máquina chegou, oramos pelo aquilo que chegou. Mas foi uma máquina, você orou pela máquina? Sim, eu orei pela máquina, assim como todas as outras que tem lá, oramos pelas máquinas, porque é algo que Deus abençoou, é algo que Deus fez, é algo que não foi eu, mas sim, é o Senhor fazendo sobre a minha vida, sobre a empresa. Então, seja grato nas pequenas coisas. Terceiro ponto, falta 15, falei 18, brincadeira, gente. O fundamento da gratidão, continuando ali em 1 Tessalonicenses, a gente está pegando todo o versículo e dividindo ele. O fundamento da gratidão, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão é a vontade de Deus. Quando agradecemos, estamos obedecendo o plano divino, obedecendo aquilo que Deus colocou para nós. Quando agradecemos, estamos fazendo aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que o Senhor está mandando. Porque Deus deseja um coração grato. Por que Deus deseja o nosso coração grato a Ele? Porque a gratidão demonstra fé, a gratidão revela maturidade, a gratidão abre espaço para milagres. Acho que vou repetir que você não entendeu. A gratidão demonstra fé, a gratidão revela maturidade, a gratidão abre espaços para milagres. Você deseja milagre na sua vida? Aleluias, eu quero milagres na minha vida, seja grato. A gratidão fecha a porta para Satanás, seja grato. A gratidão não muda Deus, mas nos muda, seja grato. O ingrato sempre vê motivos para reclamar, o grato sempre vê motivos para adorar. Em tudo temos motivos para adorar, em tudo temos motivo para adorar o Senhor, para celebrar. Celebre, se você pode celebrar, celebre a Ele. Agradeça a Ele em todo o tempo. Você não pode controlar o que acontece, mas você pode controlar como você responde. Quarto ponto, modelo de gratidão. Cristo, ele veio nos mostrar esse modelo. Cristo é o nosso modelo de gratidão. Jesus, ele agradeceu antes do milagre. Antes de multiplicar os pães, ele agradece. Ele agradece antes de ver o resultado. Você já agradeceu antes de ver o resultado? Agradecer antes de ver o resultado, mas eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, mas eu já agradeço, porque o meu Deus é o Deus da provisão, e Ele já fez lá na frente. Eu ainda só não vi, mas o meu milagre já está lá. O seu milagre já está lá. Você ainda não viu, mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que realiza milagres, que realiza coisas impossíveis. Aí eu te pergunto, o que é impossível para você? O que é impossível? A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ela não fala assim, alguma coisa é possível ao que crê. Pequenas coisas. Não, ela fala tudo. Então, talvez, no nosso pensamento de ser humano, de pessoas comuns, quando nós pensamos em algo, em fazer alguma coisa, principalmente os homens que planejam muito, quando as esposas pedem assim, você tem que pintar a casa. Aí você fala assim, poxa, mas para pintar a casa eu tenho que tirar aquilo do lugar, planejar.
Deixa eu só olhar para minha esposa ali rapidinho. Eu tenho que planejar, fazer assim, assim, assado. Planejar. Aí você planeja. Tem fé, né? Vai tendo fé aí já. Que exercita essa fé aí, em nome de Jesus. Quem está com a esposa aí fala assim: exercita a fé aí, em nome de Jesus. Amém? Está recebendo, Nil? Pra gente, a gente pensa assim: poxa, mas para mim fazer isso eu tenho que tirar, mexer, vou ter que chamar alguém para tirar, assim, tá rindo, né, Daiane? Vou ter que chamar alguém para tirar, eu não estou entendendo porque as esposas estão rindo assim, eu pensei que era só lá em casa. Ô Jesus, mandaram fala a Deus, ó. Então, a nossa mente pensamos, para me fazer isso eu tenho que tirar, tem que fazer. Assim é quando você planeja um sonho, quando você planeja algo, quando você pensa em algo grandioso. Pense em algo grandioso aí na sua vida. Para me fazer, para Deus fazer, poxa, aí você está querendo limitar Deus. Deus é Deus poderoso. Eu tenho aprendido que Deus faz coisas assim, rápido, mas muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo, como talvez nunca pensamos, Jonathan. Então, talvez no nosso pensamento, poxa, mas até chegar, não, só agradece. Acho que é a diaconisa Maria Alice que fala isso: agradece que cresce. É isso? Acontece. Agradece que acontece. Agradece que as coisas vão acontecer no momento certo, no tempo certo. Jesus agradeceu antes da vitória sobre a morte. A gente vai ver vários pontos sobre Jesus que ele vai agradecer antes de ressuscitar Lázaro. Ele levanta os olhos e agradece. Lá em João 11:41, você pode ver lá. Jesus agradeceu na noite da sua traição. Caramba, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que tinha um traidor. E ainda assim ele pega esse traidor e fala assim: senta à mesa comigo. Sabe o que é isso? Jesus está dando ainda mais uma chance para ele. Jesus sempre dá uma chance. Jesus sempre dá uma chance. E ainda assim, Jesus, durante a ceia, ele sabendo que ia ser traído, ele agradece antes, sabendo da sua morte. Quanta coisa, né? Sabe por que isso tudo? Sabe por que tanto agradecimento ainda nesse mundo? Porque a nossa vitória não está aqui. A nossa vitória está lá na glória. A nossa vitória está lá nos céus. Aqui é passageiro. Aqui são momentos que vamos viver. Sim, momentos felizes, momentos que precisamos buscar melhorias, sim. Mas são momentos. Nosso coração não pode estar nas coisas materiais. A Bíblia fala para não acumularmos tesouros nessa terra, coisas nessa terra. Nosso coração não pode estar aqui. Então tenha um coração grato, tenha um coração abençoador, tenha um coração de gratidão em tudo que o Senhor faz. A gratidão, ela não depende de circunstâncias, mas de comunhão com Deus. Jesus, ele estava em total comunhão em todo o tempo com o Pai. Ele sabia de tudo que ia acontecer, ainda assim ele dava graças. E ele sabia que ia ser difícil, sabia que o que ele ia passar ia ser difícil. Ali, quando ele faz a oração, ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, porque ele sabia de tudo que ele ia passar. Contudo, seja feita a sua vontade. E foi feita a vontade do Senhor. Ele não desistiu por mim, por você, ele continuou firme. Então temos motivos de agradecer ao Senhor. Aleluias, muitos motivos para agradecer ao Senhor. 5 e último, os resultados da gratidão. O que a gratidão produz? O que a gratidão produz? Filipenses vai dizer que ela produz paz no coração. A paz de Deus que guarda mente e coração, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor, a paz de Deus em nosso coração. Seja grato. Gratidão, ela traz coisas boas. Ser grato por tudo traz coisas boas. Vocês viram que cantamos aqui no início 2 hinos de gratidão. Como a igreja ficou alegre, ficou feliz.
Como ser grato traz felicidade, traz coisas boas. Como ser grato, nós vamos esquecendo das coisas ruins. Paz no coração. Ser grato traz vitória sobre a ansiedade. Você está ansioso? A oração acompanhada de gratidão impede a mente de ser dominada pelo medo. Seja grato. Como eu falei, cantamos aqui cânticos de gratidão. Sai todo o medo, sai toda a ansiedade, sai todo o pavor, porque a gratidão ela é maior do que o nosso medo. A gratidão ao nosso Senhor Jesus ela é maior do que tudo em nossa vida. A gratidão ela traz sensibilidade espiritual aumentada. A oração acompanhada de gratidão impede a mente de ser dominada pelo medo. Onde há gratidão, o Espírito Santo encontra liberdade. Se você tem gratidão no seu coração, o Espírito Santo tem liberdade para agir na nossa vida. A gratidão ela faz um ambiente propício para milagres. Um ambiente onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo está, onde todos são gratos. O mundo precisa ver nós como cristãos gratos e não reclamadores. Você é um cristão grato ou reclamador? Não me responda. Seja um cristão grato. Seja agradecido por tudo. Seja agradecido até nas coisas que você não vê. Seja agradecido por momentos que você não vê. Esse dia estávamos já que eu indo lá para São Gonçalo, num cliente. Aí coloquei no Waze, lá no Mapas. Aí eu falei assim, a gente vai rapidinho. Estava dando 1 hora. Eu falei, vamos lá, vamos deixar a peça. E de volta, isso era 3 horas da tarde. Eu falei, 5 horas, dá tempo. Fiz toda uma programação até 6 horas. Falei, dá para a gente fazer isso. Programei tudo. Falei, é rápido. 1 hora, vou lá e volto. O trânsito estava bom, tudo verdinho. Beleza, partimos. Fomos. Estávamos indo. Aí, só que antes de ir, a gente tinha que buscar uma pessoa. E marcamos com essa pessoa uma hora. Só que sabíamos que era passar lá, pegar a pessoa, trazer, era caminho e vamos dar o tempo certinho. Essa pessoa atrasou 20 minutos. 20 minutos. Aí eu falei, caramba, o cara está me ligando. Aí já murmurei. Senhor, me perdoa, murmurei, mas eu já pedi perdão. Aí eu falei, caramba, a gente, compromisso, correria, eu falei, poxa vida, era só passar lá, pegar, era rápido, já ia dar tempo, já está mudando tudo. Aí foi passando 20 minutos, aí beleza, 20 minutos, passou, fizemos o que era para fazer, perdi ali esses 20 minutos. Aí a Jaque falou, amor, para de reclamar, não fica reclamando não. Não, nem foi agora que você falou, né? Foi depois. Aí só fomos, ela também já estava aflita, fomos. Quando eu estava quase chegando perto do meu destino, lá em São Gonçalo, faltava quanto tempo para me chegar no meu destino? 20 minutos. Esses 20 minutos que paramos no pé da serra, foi um acidente lá na frente, que engavetou 12 carros. O caminhão desceu sem freio, engavetou 12 carros. Seriam os 20 minutos que eu estaria lá na frente. Aí a Jaque falou assim, vamos só agradecer. Só agradece. Porque são conjecturas. Poderia ser como não poderia ser, mas dava exatamente o tempo que eu ia estar lá na frente, que era o tempo do acidente. Resumindo, ficamos ali, o tempo que era de 20 minutos para chegar se tornou 2 horas para chegar no cliente. Nesse dia, que eu ia chegar 5 horas em casa, eu fui chegar, era 9h30 da noite. Mas depois eu já estava só agradecendo ao Senhor. Só agradecendo. Depois ela falou, só agradece. Falei, Senhor, muito obrigado, Jesus. Tu é bom em todo tempo. Mas às vezes precisa sim alguém te lembrar. Porque a nossa carne, ela vai querer reclamar. Então, o mundo precisa ver em nós pessoas que não reclamam, só agradecem. É difícil? É difícil. Nos momentos difíceis é difícil agradecer. Nos momentos bons é fácil, porque estamos recebendo a bênção, agradecemos. Mas nos momentos difíceis é difícil. Nos momentos difíceis da nossa vida é difícil agradecer. Mas precisamos entender e compreender que precisamos agradecer ao Senhor. Concluo essa mensagem,
que a vontade de Deus, ela não é apenas que você receba bênçãos. Não é a vontade de Deus que só de bênçãos. Imagina, nossa vida ser só de bênçãos. O que é? Quando você acorda, quando você tem um fôlego de vida, quando você vive, quando você tem as coisas a fazer. Temos as dificuldades também. Mas o que o Senhor quer é que nós reconhecemos o autor das bênçãos que chega à nossa vida. É você ter o reconhecimento daquele que está te abençoando. É você ter gratidão daquele que está fazendo coisas na sua vida. Coisas novas, coisas diferentes, coisas incríveis. Gratidão não é emoção, é uma decisão. Gratidão não é circunstância, é espiritual. Gratidão não é ocasional. Gratidão, ela é contínua. Em todo tempo ser grato ao Senhor. Em todo tempo ser grato a Ele. Quem aprende a agradecer em tudo, aprende a confiar em Deus acima de tudo. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé em Cristo Jesus? Agradecendo em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz é bom. Ainda que coisas ruins aconteçam, ainda que dificuldades venham, ela é para nos fazer crescer, ela é para nos fazer aprender. Aquele momento talvez da dificuldade, aquele momento que Deus permitiu que algo acontecesse na sua vida, foi para te criar camadas, para deixar você forte, para algo maior, para uma situação talvez diferente, para uma situação maior. Deus está te preparando. Contudo, seja grato em todas as coisas, seja grato em tudo, sejamos gratos em tudo. Temos aí um final de ano, e final de ano é o tempo que nós mais agradecemos. É o tempo de confraternização, é o tempo que estamos reunidos em família, é o tempo que estamos reunidos em amigos, é o tempo que estamos com muitas pessoas, e muitas dessas pessoas que você vai estar, não é cristã. Muitas dessas pessoas que você vai estar, talvez esteja com a fé abalada. Muitas dessas pessoas que você vai estar, talvez não esteja tão firme em Cristo Jesus. E é o nosso momento de chegar e fortalecer a fé. É o momento de chegar e falar de Jesus. É o momento de mostrar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais da vida de cada um de nós. É o momento de mostrar a essas pessoas que o autor das bênçãos que chegam até a vida dela, porque as bênçãos elas chegam a todos, o crente e o não crente. A bênção chega para todos, mas a questão é, você reconhece aquele que está abençoando? Você reconhece o abençoador? Muitas das vezes as pessoas só querem a bênção. O Senhor me abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa. Não, eu acredito em Deus, Ele me abençoa. Eu acredito em Deus, Ele... Mas e a sua vida? Você já entregou ela totalmente a Ele? Você já descansou totalmente naquele que pode todas as coisas, naquele que abençoa? Se não, eu te convido, se coloque de pé. Se não, eu te convido hoje a falar isso com o Senhor. Senhor, eu escolho agradecer. Não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Senhor, talvez coisas tenham acontecido, eu não estou entendendo nada, mas é minha confiança inabalável em Cristo Jesus. Faça essa oração essa noite. Te convido a fazer essa oração. Senhor, talvez coisas estão acontecendo na minha vida, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que é para me fazer crescer. Por isso eu sou grato, porque eu sei que em meias circunstâncias o Senhor não me abandona. Em meias circunstâncias o Senhor não me deixa só. Eu não estou só em meias circunstâncias. Você não está só. Você não está só nas dificuldades. Você não está só nas aflições. Você não está só na ansiedade. Você não está só nas suas lutas. Você não está só nas suas tristezas. Homens, vocês não estão só nos seus pensamentos, nas suas dificuldades. Mulheres, vocês não estão só nos seus pensamentos, nas dificuldades. Sabe, tantos pensamentos que vêm à nossa mente e fala: meu Deus, eu não vou conseguir, talvez isso vai me derrubar. Você não está só.
Cristo está contigo em todo o tempo. Entenda que Ele que está sobre a sua vida, é Ele que derrama bênçãos, é Ele que derrama coisas sobre a sua vida. Então seja grato a esse Jesus, pois Ele é maravilhoso em nossas vidas, em tudo. Se você tem motivos para agradecer, eu te convido a louvar ao Senhor com esse cântico. Resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração, em resposta a ti, a uma ação, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que veio é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar, Aleluias. as minhas mãos e louvar, pois tudo Se você tem motivos para agradecer, agradeça.
Agradeça a esse Deus maravilhoso. Talvez o seu agradecimento seja tão simples para um Deus tão poderoso, mas é você que Ele ama. Ele te ouve. Sabe? As suas dificuldades, os seus pensamentos, as suas conquistas, talvez para você seja pequena diante de um Deus tão grande, mas esse Deus tão poderoso, Ele olha por mim e por você. Ele está te vendo, Ele está te olhando o seu coração, as suas vontades. Eu quero te convidar, você que quer escolher agradecer cada vez mais, talvez sem entender as circunstâncias, mas somente olhar para o Senhor, confiar nele. Você que entendeu essa palavra, entendeu que para ser um coração grato eu preciso conhecer mais a Deus, e você quer conhecer mais a Deus, eu te convido a levantar uma das suas mãos e se render a Ele, se entregar por inteiro e dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais, quero conhecer mais o Deus que derrama tantas bênçãos sobre a minha vida. Contudo, eu também quero te convidar, se você tem